E me explica essas figuras aqui que aparecem normalmente, Curtis Yarvin e esse The Phallic Man, e essas associações que vêm, esses ataques de vocês promoverem ou estarem associados com ideias nazistas. E também tem isso nem vou colocar mais aquele caso do Monark que tava o Kim lá, mas que ele já explicou isso quando veio Esse aqui. caso do Kim, acho que é um caso que ele é autoexplicativo. O Kim foi cancelado, inclusive ele foi cancelado um pouco antes do Arthur, porque tava todo mundo com a arma pra cancelar a gente em 2022. Foi antes do Arthur? Foi 2 semanas antes do Arthur. Caramba, Acho que 2 a 3 semanas. Foi um mês infernal pra gente. Que queriam caçar o Kim também. Obviamente que o Kim não é nazista. Assim, esse maldito discurso de ficar chamando todo mundo de nazista pra cancelar a pessoa e acabar com a vida dela. É isso que essas pessoas tentam fazer o tempo todo. E foi feito com o Kim. O Kim, à época, foi defendido, inclusive, por grande parte da comunidade judaica brasileira. Porque o Kim sempre foi uma pessoa que promoveu políticas que, em grande medida, enfrentavam o antissemitismo no Brasil. Sempre. Que tá crescente, né? Muito crescente. Muito crescente. Aliás, boa parte da discussão sobre antissemitismo no mundo envolve entender que a geração Z de direita e a geração Z de esquerda, no mundo todo, estão cruzando a linha em muitos termos sobre essa questão do antissemitismo. Mesmo, cada um à sua maneira. Tá? E é um momento diferente que está vivendo o mundo e um momento que carrega muito perigo. Tá? Então, esse caso do Kim é um caso, enfim, mais do que sedimentado e não tem relação com nada. Essa história Quem são essas duas figuras aí? Não, Curtis Yarvin, ele é um autor dos mais importantes da direita americana hoje. É um autor que fala muito sobre novos modelos de governança. Ele fala sobre a crise da democracia. Ele faz uma análise política histórica, lendo autores como Spengler, que é muito interessante. E aí os caras falam, mas ele tem ideias racistas? Que eu saiba não. E se tem, não é problema nenhum. Do Metrópolis, né? Mas assim, vamos fazer comentários dessa natureza sobre qualquer autor que seja vinculado à direita. Eu não sei, eu não li toda a obra do Curtis Yarvin e nem me interessa ler toda a obra do Curtis Yarvin. Agora, eu conheço a obra do Marx. O Marx era racista. Então, se alguém lê Marx racista por tabela, o Heidegger, que é um dos caras mais lidos na academia brasileira, o Heidegger, ele foi nazista. Então, tá proibido ler o Heidegger? Todo mundo na academia lê o Heidegger. Vamos botar o Foucault. Foucault foi, né, ele flertou com a Revolução Iraniana. Tá proibido ler o Foucault? E esse The Phallic Man, quem que é? Está nessa matéria, da matéria do Metrópolis. É um cara que escreveu um artigo em inglês falando bem, com uma leitura boa do nosso partido. Ah, tá. Aí ele escreveu, eu não sei quem o cara é. Ah, não, porque o Phallic Man escreveu, aí ele tá um tweet, pô, o que você quer que eu faça? Eu não conheço. Se ele escreveu o artigo, ele acertou no que ele estava falando. Mandou bem, eu achei que ele mandou muito bem. O artigo estava bem feito, fez uma leitura bem feita sobre o partido que a gente montou. Agora, se ele tuitou isso ou aquilo, isso é ridículo. É igual assim, uma vez pegaram um comentário ruim, um comentário racista do William Vac. Aí se o William Vac soltar um editorial no programa dele, eu não posso divulgar o William Vac? É que eles não vão falar isso porque o William Vac é jornalista no Brasil. Só que esse jornalista, que é o cara do Metrópolis, o Boris, né? o Boris Casoy, o Demetrio Vettioli, ele é um esquerdista. E aí ele queria, na matéria toda, e graças a Deus eu filmei a ligação, ele queria falar que eu era nazista. Ah, você tava num grupo que não sei o quê. Não, você tava no... Não, porque você... Sério, ele queria falar que eu disse que uma pessoa que tinha, vamos dizer, fibra muscular boa pra tração na academia, né? Mas chama RR. Que esse RR era um código de nazismo. O cara é completamente lunático. Tentou caçar alguma ligação. Então, assim, o que eu falei pra ele, que é o que eu falo pras pessoas, e o Curtis Yarvin? Cara, eu vou ler autores podem ter coisas muito interessantes. Se eu ler Marx, tem coisa interessante em Marx. Engels tem coisa interessante. E, cara, você vai ter declarações sobre temas raciais envolvendo Marx. Entendi. E o Marx perdeu a importância dele. As pessoas que me criticam, elas são, em geral, herdeiras da tradição marxista. Eu vou queimar livros. Então essa conversa não cola. Não cola de maneira alguma. Vou convidar autores, vamos chamar para debates, vamos ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Agora, se é uma ideia que não tem nada a ver com a gente, eu não vou promover ela. Manda uma pergunta e já coloca aí na telinha os outros pré-candidatos para ele avaliar cada um. Vamos lá. Ok. Ó, tem uma pergunta do Renan aqui. Outro Renan. Ele pede para você falar sobre as dívidas tributárias divulgadas como um candidato que fala em responsabilidade fiscal, pedindo para explicar essa situação. Maravilhosa pergunta, porque é o seguinte, por muito tempo, e eu nunca liguei, por muito tempo ficaram falando, o Renan deve muito.
Teve um processo canalha tocado por um promotor bolsonarista, que eu já vim falar aqui, aqui, que eu ganhei de cabo a rabo, que falava que eu devia 400 milhões e que eu estava lavando 400 milhões com superchat. Eu ganhei de cabo a rabo, isso era um absurdo. Eu nunca devi 400 milhões de nada. Ganhar isso em superchat, né, Helene? Haja superchat. É mais do que a Google faturava no ano no Brasil. É completamente lunático. 2. Aí depois tinha uma matéria do UOL que eu devia 6 milhões. Depois tinha uma outra que eu devia 3 milhões. Depois tinha outra que eu devia 1 milhão. Eu não devo nada. Eu não devo nada disso. Eu fui proprietário de uma empresa que eu recuperei. Ela já tinha as dívidas. Ela tinha dívidas antes de eu assumir. Essas dívidas, em grande medida, eram dívidas tributárias antigas, cujo fato gerador, uma boa parte é dos anos 90. Nos anos 90, 98, que uma dessas dívidas era, eu tinha 14 anos. Eu fiz um trabalho que é honestíssimo, que é pegar uma empresa que tem problemas e tentar recuperar. E trabalhei muito bem com essa empresa. Meu pai trabalhou com outras. E tem nada de errado nisso. Trabalhei por um período, o setor dela quebrou, o setor de metalurgia no Brasil passou por muita dificuldade. Eu saí da empresa. Ponto. Eu não tenho nenhuma dessas dívidas. O que tem uma matéria maldita, eles ficam tentando colar isso comigo, que é tudo mentira, e eu tô com as certidões todas. Então, assim, quem quiser jogar isso vai se dar mal, porque eu tenho todas as certidões, não devo nada e tô bem tranquilo sobre esse tema. E mais, só que agora eu vou provocar. Sabe quem não deve nada, ou não deve nada pra Receita? O Vorcaro. Quem não deve nada? Empresário que ganha renúncia fiscal e não precisa pagar imposto. Um monte de empresário amigo de governadores aí recebe renúncia fiscal e não precisa pagar imposto. Aí esses caras não devem nada. Empresário amigo do governo, a loja da Copenhagen do Flávio Bolsonaro, essas aí não precisavam, não tinham problema nenhum, não tinha dívida, não tinha nada. Porque essas aí eram empresas, em grande parte, né, aparentemente ligadas à corrupção, a esquemas. O brasileiro, saiu estatística agora, o brasileiro tá devendo. O empresário brasileiro tá quebrado. Então eu vou recriminar o empresário brasileiro que tá devendo? Eu não. Se eu tivesse devendo, também não seria problema algum. A questão é que nem isso eu tô. Vamos daqui a pouco pra cá, mas eu acho que seria legal também falar sobre o Supremo. Gostou do vídeo? Inscreva-se e faça parte da geração que vai mudar o Brasil.